o valor do Bitcoin vai a zero. Qualquer um pode lançar uma criptomoeda hoje em dia. Vai ter o cara lançando, sei lá, Will Smith, Shiba Inu, alguma coisa, e o negócio do dia pra noite ele multiplica por 10 vezes. Corretora do Brasil, no final do dia eles ficam pelados na parede pra Receita Federal, porque tudo que eles fazem, eles enviam pra Receita. Tudo. Então, lá atrás, eu olhava pro pessoal que era maximalista de Bitcoin. Maximalista de Bitcoin é o cara que fala que Bitcoin tem valor e todo o restante é lixo. Eu olhava assim e pensava, esses caras são muito radicais. Mas com o tempo, eu fui ficando cada vez mais maximalista. Então, eu não chego a falar que todo o restante não presta. Por exemplo, você falou do Ethereum, né? Eu tenho um pouco de Ether na minha carteira, mas é bem pouco comparado àquilo que eu tenho em Bitcoin. E as outras, eu entendo o racional da exposição. Porque o que geralmente acontece é o Bitcoin ele vem primeiro. Em cripto tem uma métrica chamada dominância. No mundo das criptomoedas, dos 30 mil tokens que existe, coisa assim, você pega aí mais ou menos uns 50% hoje do valor de mercado é o Bitcoin. Essa dominância, ela tende a crescer durante um tempo. O Bitcoin ele sobe primeiro e depois ela tende a diminuir, com as outras criptomoedas subindo mais. E eventualmente algumas que não têm pé nem cabeça. Vai ter o cara lançando, sei lá, Will Smith, Shiba Inu, alguma coisa, e o negócio do dia pra noite ele multiplica por 10 vezes. Então vai ter uma fase no ciclo em que as outras vão andar muito mais do que o Bitcoin. É normal, isso sempre acontece. Então o cara que quiser fazer uma exposição anedótica, assim, vou pegar essa aqui que eu acho que vai subir. Ele vai ganhar dinheiro, mas agora de posição séria mesmo, de convicção, minha convicção é no Bitcoin. Eu acho que todas as outras podem ser interessantes, mas eu nunca me exponho muito. Até porque, pra você entender bem desse mercado, você tem que conseguir ver código, você tem que ser um cara que tem certa habilidade de programação, porque é um mercado muito complexo, muito complexo. E geralmente o pessoal só pega a narrativa. E, cara, qualquer um pode lançar uma criptomoeda hoje em dia. Narrativa é parte do marketing. Isso não garante que vai ter sucesso aquele protocolo. Acho que um dos pontos muito bons do Bitcoin é esse teste do tempo que ele já teve. Porque todo mundo fala, pô, é muito recente, é de 2008. Mas pensa 2008 até agora, o quanto o mundo mudou. Em 2008 eu não usava WhatsApp. Nem sei se ele existia. Em 2008 eu não usava Uber, né? Depois eu comecei a fazer tudo pelo WhatsApp e fiquei 5 anos sem carro porque eu só andava de Uber aqui em São Paulo. E mesmo com toda essa evolução acontecendo cada vez mais rápido, inteligência artificial surgindo agora com toda a força, né? Escancarando a porta. Mesmo assim o Bitcoin ele se mantém relevante, sendo cada vez mais adotado pelas pessoas. Não para fazer transações, esse é um ponto. Você falou, poxa, o Bitcoin é uma moeda, né? Muita gente discute isso. Eu vejo ele muito mais como uma possível reserva de valor, que é um dos componentes da moeda. Porque para ser moeda, você tem que ter 3 funções. Você tem que ser um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. Eu não faço troca com Bitcoin. Fazer conta com ele, de você precificar alguma coisa em Bitcoin é muito difícil. Então não dá pra fazer conta com algo que é tão volátil, é mais difícil. Agora, dá pra você comprar Bitcoin e manter aquilo guardado daqui a 10 anos, aquilo ter preservado seu poder de compra? Dá. Provavelmente vai ter aumentado muito seu poder de compra, inclusive, se o futuro ele seguir a tendência que a gente viu no passado, pode ser até com muito menos força, mas só de acompanhar essa tendência é o que poderia acontecer. Então, é quase que um ouro turbinado. Aconteceu uma guerra aqui, você pega a sua wallet e destrói ela, contanto que você guarde as palavras-chave na sua cabeça, né? Depois você faz o backup em outra wallet Exatamente. e tá tranquilo. Vai para outro país, compra uma outra wallet, faz o backup, ou baixa uma da internet também, faz o backup, você recupera o acesso ao seu dinheiro e pode viver a sua vida. O pessoal de casa entenda o seguinte, né? Imagine que o Bitcoin ele tem sua blockchain. Imagine isso como uma grande planilha de Excel. E que cada célula da planilha é um cofre. A sua wallet, ela guarda as chaves desse cofre. É isso que ela faz. Então, se você pega essas chaves e decora, você tá com elas, você não precisa da wallet. Aí depois você vai, baixa novamente, né, um dispositivo para ter acesso a essa planilha, você insere suas chaves e consegue tirar o saldo de lá. Então é isso que o pessoal não entende às vezes. Ele pensa, o meu Bitcoin tá no pendrive, né, entre aspas, assim. Não tá no pendrive, ele tá na blockchain. E é por isso, inclusive, que tem muito Bitcoin perdido. É o cara que ele tinha esse cofre, que tinha lá 10 Bitcoins quando não valia nada. Agora ele pensa, caramba, eu tinha Bitcoin, como é que eu faço para acessar esse cofre? Ele perdeu a chave, aquilo tá inacessível para sempre se bobear. Porque se alguém arranjar um modo de acessar esses Bitcoins perdidos, o valor do Bitcoin vai a zero. Por que ele vai acessar o perdido que tem 1 Bitcoin se ele pode acessar a carteira do Michael Saylor, da MicroStrategy, que tem centenas de milhares de Bitcoins? Então esse é o ponto. Tem atenção com essas chaves. Tendo atenção com essas chaves, o cara tá seguro. E a questão da reforma tributária? Tem muita gente preocupada, né? E essa reforma tributária pode afetar hoje, para quem tem Bitcoin ou para quem pensa em começar a investir? O que a gente teve, né, falando de Bitcoin, foi uma mudança de tributação, mas dá pra falar que foi uma reforma tributária. A reforma que passou é uma que vai extinguir um monte de impostos que a gente tem, PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda sobre pessoa jurídica, e vai tentar simplificar essa parte,
com um provável aumento de carga tributária que botaria a gente aí, em termos desse imposto sobre valor agregado, como um segundo lugar num ranking entre os países que têm esse tipo de imposto. Se eu não me engano, a gente perderia para a República Tcheca, alguma coisa assim, para algum país lá do leste europeu. Só que para o Bitcoin, o que mudou? A gente teve aquela lei que mexeria com o patrimônio dos super ricos, né? Mas não foi só para super rico. Eles mexeram com fundos exclusivos, que esse é um instrumento do cara que geralmente tem pelo menos 10 milhões para abrir esse fundo, porque tem um custo para existir. Mexeram com offshore. Basicamente, eles criaram comicotas. Comicotas é aquilo que no fundo multimercado, fundo de renda fixa, 2 vezes ao ano, pega no mínimo 15% da rentabilidade. Na offshore vai ter isso anual, no fundo exclusivo vai ter isso semestral. Então o fundo exclusivo ele perdeu o seu porquê de existir, porque era um instrumento que o pessoal usava para diferir imposto. O cara deixava o dinheiro no fundo, ficava lá 20 anos sem pagar imposto e no final ele pagaria uma vez só. As pessoas podem fazer isso ainda? Podem. Um ETF faz isso. Você compra a cota do ETF, enquanto você é dono da cota, você não paga imposto nenhum. Você vai vender daqui a 20 anos, é o imposto uma vez só. Previdência privada faz isso. Então tem fundo exclusivo que vai virar fundo exclusivo previdenciário, para manter esse benefício. O ruim da previdência é que se for mexer no dinheiro no curto prazo, o imposto pode ser muito alto. Pode ser 35% da tabela regressiva. Nessas mudanças, também se mudou a tributação sobre criptomoedas se você usa corretoras no exterior. O que acontecia, né? A legislação ela já colocava, o pessoal sempre fala, tem que regular o Bitcoin. Pô, corretora do Brasil, no final do dia, eles ficam pelados na parede para a Receita Federal, porque tudo que eles fazem, eles enviam para a Receita. Tudo. A Receita, se você vai na declaração pré-preenchida, talvez já apareça lá agora a quantidade de Bitcoins que você tem, porque tudo passa por lá. E o ponto é, lá fora isso não acontece, porque o pessoal não tem obrigação de enviar dados para a Receita. Então, como aqui, na hora de vender, se vendesse mais de 35 mil, tinha tributação de 15%, o pessoal vendia lá fora para fugir desse imposto. Então, o que eles falaram? Eles criaram uma tributação específica para isso. Se vender Bitcoin lá fora, Bitcoin e outras criptomoedas, né, vale para todas, não importa a quantia, você paga 15% de imposto. Aqui no Brasil não mudou. Aqui já tinha esses 15% se vender mais de 35 mil. Então, pro cara que tem pequenas quantias, é mais interessante vender no Brasil agora. Ah, eu posso vender lá fora, a Receita nunca vai descobrir. Olha, eu não me arriscaria nesse tipo de coisa. É um risco, vai correr o risco. É um risco, poxa. Então, seria melhor. Não quer pagar imposto? Vende aqui até 35 mil por mês. Ah, é muito grande a quantia, não vai dar. Então, prepare-se para pagar 15% de imposto.